Todas as vezes que me chamam para fazer palestra, eu passo noites e noites em claro, porque eu não sei o que eu vou falar. É sempre assim. Eu quero começar agradecendo estar aqui. Eu tenho uma relação com Fortaleza muito estreita, eu adoro o Ceará, eu amo Piauí, toda essa região. Piauí e Ceará são regiões que eu conheço muito bem. A primeira vez que eu cheguei aqui no Ceará, eu estava fazendo uma viagem pelo Brasil de carona, e isso foi em 1977. E eu nunca vou esquecer. Eu passei um tempão em Canoa Quebrada, é uma coisa que foi muito importante na minha vida. E Fortaleza, eu também tenho raízes aqui, já que meu bisavô era cearense. Minha família é Borges e tudo mais. Tá? Eu trouxe, eu não gosto de ficar falando de mim, nem das coisas que eu faço. Mas o Felipe ele pediu para que eu repisasse um pouco uma palestra que eu fiz no Fórum Mundial da Bicicleta, que é uma palestra que, para eu fazer, ela me consumiu muito do meu fígado, porque eu tive que abrir meus arquivos e tudo mais. E tem uma coisa que eu não gosto muito de fazer, é ficar remexendo meus arquivos. E não é muito porque é muito dolorido, né? Eu comecei a pedalar na década, como um meio de transporte, na década de 70. E de lá para cá foi uma vida inteira dedicada a uma causa que eu não... Só agora estou vendo acontecer. Então vocês podem imaginar você dedicar uma vida inteira a alguma coisa que não rola. Então, na verdade, eu tive durante muito tempo uma espécie de... Não é raiva, mas eu quero manter distância do cicloativismo para poder me sentir feliz, porque foi muito frustrante todos esses anos, né? Mas, ao mesmo tempo, muito cheio de recompensas, porque pedalar é uma coisa deliciosa. Então, bom, eu sou Renata Falzon, vocês já sabem. A minha formação é de arquitetura, eu estudei arquitetura. Isso eu me formei no ano de 77 pela FAU, que é a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Marquinhos. E sou jornalista, mas eu não sou jornalista de formação. Eu comecei a trabalhar no jornalismo na década de 80 e daí eu desenvolvi toda uma carreira em cima do jornalismo, primeiro começando a fotografar, depois fazendo vídeos, né? E eu comecei a pedalar no ano de 76 com meio de transporte. Isso aqui é uma bicicletinha que eu transformei, tudo. E eu estava indo aqui para o Mackenzie, para a faculdade. E é muito interessante, porque o fato de pedalar me transformou numa cicloativista, acho que é a história de todos vocês. E o que aconteceu? Naquela época, em 1976, eu fiz 18 anos em, sei lá, 53 mais 18, quanto dá isso daí? 63 vai ser 68, né? 68, 67, eu fiz 18 anos. E naquela época só tinha Volkswagen no Brasil e tudo que eu queria era um Fusca. Só que o que aconteceu? Todo mundo queria um Fusca. Todo mundo queria um Fusca. E aí logo percebi que a cidade estava tomada por pessoas que também queriam um Fusca. Então, eu chegava, eu tinha um apelido que era Renata Fittipaldi. Eu era uma imbecil no carro. Eu saía de casa, eu andava 10 quilômetros em 6 minutos e meio, e era o tempo que eu levava para sair da minha casa para estacionar o carro na frente do Mackenzie. E quando eu voltava, eu levava 40 minutos para voltar, e eu achava aquilo uma tremenda perda de tempo. Portanto, foi quando eu fui lá e resgatei a minha bicicletinha, porque eu pedalei a minha vida inteira, sempre fui uma pessoa esportista. E percebi que dentro do carro eu não estava feliz e resgatei minha bicicleta. E é aquilo que eu gosto de... que eu baseio todo o meu trabalho é justamente no que vem depois, quando você começa a pedalar, que é você perceber a liberdade de quem está em bicicleta e conseguir interpretar o que é a prisão de quem está dentro de um carro em todos os níveis. E aí, que é o grande lance, que é o bacana da bicicleta, que é uma coisa que eu sempre falo, que é essa conexão com a alegria de infância, né? Então, assim, a bicicleta ela te conecta diretamente com a tua alegria de infância. Então, eu sempre falo assim, quem assiste minhas palestras, já toda vez ouve essa frase, que eu sempre repito, que se o Freud tivesse pedalado em vez de cheirado, ele teria batizado toda a terapia dele de bike terapia. Porque não tem ferramenta mais direta na sua conexão de infância, de memória da alegria de infância, do que a própria bicicleta. Então eu sempre começo a falar que o grande efeito colateral da bicicleta, que eu acho que dá para fazer toda uma tese de trabalho nisso, que é você... É o que estava falando o JP. Você resgata a escala humana. Então você consegue traduzir todo o teu entorno em cima da escala humana. E você fica muito maior de qualquer máquina. Você se empodera. A bicicleta, além do que, ela tem uma coisa muito curiosa, que é a empoderação,
aquele logotipo do Mão na Roda, ele é muito importante, porque ele é empoderação. Hoje, se o teu carro pifa, pifou, acabou, você não faz mais nada. Se o teu computador pifa, pifou. Você não é poderoso em cima daquela máquina. Agora, a bicicleta não, você é poderoso, você é senhor daquela máquina que te serve. Então, essa empoderação, ela tem efeitos colaterais muito fortes. E a outra coisa também que é muito importante na bicicleta, que é essa empoderação, que é o quanto ela é a única ferramenta de fato inclusiva socialmente. Então, uma coisa quanto mais eu vivo, mais eu percebo o quanto é intencional nas políticas públicas de você frear a mobilidade para você garantir uma segregação. Não sei se vocês estão me acompanhando. Então, por exemplo, se você está no Brasil, a gente está acostumado com o Brasil, a gente não percebe isso. Se você vai, por exemplo, na África do Sul, onde o pessoal assume que tem uma segregação racial e, portanto, ela acaba sendo uma segregação social, você percebe que a grande ferramenta para você garantir esse apartheid, que apartheid significa separar, apartar, é você restringir a mobilidade do cidadão. Então, portanto, negar o uso da bicicleta é a primeira ferramenta de opressão, porque é a maneira de você garantir que a pessoa não se liberta. Então, quando você se empodera da bicicleta, começa a trabalhar em cima da liberação dela, você já está tendo aqueles efeitos colaterais que é justamente promover a inclusão, até mesmo você não perceber disso. Você vai começar a perceber isso quanto mais você trabalha no segmento, quanto mais você pensa nisso. Então, hoje nós estamos vivendo uma situação no Brasil em que é muito claro, toda vez que vê qualquer restrição clara, textual em cima da bicicleta, ela está diretamente a serviço de uma exclusão social, clara e pura. Então, a maneira da gente conseguir, nesse momento, de clarear isso é você tirar o pó do discurso da pessoa e deixar ela mesma dizer que ela está segregando na sua defesa da não bicicleta, da não mobilidade. Então, voltando ao ponto, ficou muito claro para mim isso pedalando, porque eu, no meu carrinho, no meu fusquinha, eu tinha acesso à cidade inteira. E na minha bicicleta eu não conseguia atravessar pontes, eu não conseguia ultrapassar os obstáculos da cidade, empurrando a minha bicicleta como pedestre. Isso ficou muito claro para mim na década de 70. Então foi muito rápido que eu consegui entender o quanto era a exclusão garantida pela negação da circulação das pessoas na cidade. Mas eu não tinha naquela época nenhum tipo de texto. Não dava para você chegar e falar isso. Você não podia chegar publicamente e falar o que eu estou falando para vocês agora. Até porque quando você assume que existe preconceito, você vai para a cadeia. Né? Você tem que negar que a questão é preconceituosa. Então, rapidamente, eu consegui entender naquela época, estou falando em 1977, 78, que a cidade ela era totalmente feita para os carros e negava total... Lentinho, né? Ela era um tapete vermelho para as máquinas, não para o motorista que estava dentro, mas para as máquinas, e total negação do ser humano. E aí eu comecei a perceber que as pessoas me tratavam como ET, porque tudo que eu queria era que os carros desaparecessem e as pessoas sempre entendendo que a gente não estava logado. Então, o discurso entre aquilo que eu pensava e aquilo que eu falava era muito distante. Eu estudei arquitetura numa época em que se idolatrava o Oscar Niemeyer. Em 1977, eu saí da faculdade em 77. Então, você questionar uma cidade como Brasília, que é uma cidade que nem calçada tinha, era completamente fora do contexto. Não tinha como verbalizar aquilo que eu interpretava empoderada da bicicleta. E aí ficou muito claro para mim que era sempre uma questão de ponto de vista. Se vocês forem conhecer a minha obra fotográfica, eu era fotógrafo nessa época, ela sempre foi em cima do bastidor, do avesso, do trás, de um plano de vista diferente. Eu era uma tremenda atleta na época, eu subia rapidamente nas coisas, quer dizer, eu sempre fazia uma fotografia de um ponto de vista que ninguém percebia, que ninguém via, porque simplesmente eu me mexia. Então, em vez daquela foto aqui, a minha pudesse ser aqui, era totalmente diferente pela maneira como eu já interpretava o mundo fora daquela bolha do lance. Eu viajei muito a partir de... eu comecei a trabalhar
77, 78 eu comecei a fazer 15 minutos só, é isso? Tá acabando? Não vai dar para mostrar os vídeos, então. Os vídeos acho que você vai gostar de ver. Pedalando no mundo afora foi que eu comecei a perceber o quanto essa inteligência de integração, de não preconceituação, de não segregação, faz parte da ferramenta de um desenvolvimento. Entendeu? Essa coisa de segregação, de você separar, de você restringir a mobilidade, é uma coisa típica de um terceiro mundismo, acuado por uma opressão econômica mesmo. Então você vai, é muito interessante, porque, por exemplo, o país de terceiro mundo que eu melhor me senti pedalando foi Cuba. Tem tudo a ver com o regime, com a relação entre as pessoas, a igualdade entre as pessoas. E países de primeiríssimo mundo, você é muito respeitado nas ruas. Não estou falando dos Estados Unidos da década de 10 anos atrás. 10 anos atrás, às vezes, era horrível para se pedalar. A cidade de Nova York era muito complicada de se pedalar, Los Angeles também. Eles hoje estão passando por uma revolução de inclusão social na raça. Vamos lá, na raça mesmo.